Vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, mais uma aqui, né? Agora com a transmissão renovada. Mais um fato gerador. Vocês estão querendo me quebrar, hein, meu? Estão querendo cobrar ISS, já tem espírito de fiscal, já fareja fato gerador aí, hein? Né? É isso aí. Já tá com o talonário, já tá com o bloco de auto de infração, só falta colocar o óculos escuro, como o Tudão coloca, né? Só que fiscal de serviço não fica na estrada fazendo barreira, né? Então não tem como colocar óculos escuros e ficar lá parando o caminhão para ver cadê a nota fiscal, cadê o conhecimento de transporte. Não, fiscal, auditor municipal de serviço, né? Não faz isso, né? Não vai ter essa emoção de ir de madrugada na estrada, pegar picareta, sonegador. Então vamos lá, galera. Vamos lá. A gente estava falando de obrigação tributária acessória. A gente estava falando de livro fiscal, né? Então, tinha que analisar livro fiscal, livro contábil e documento fiscal. Eu falei que era matéria-prima para a autoridade fiscal. Qualquer fiscalização que vocês vão fazer, vocês vão olhar isso, livro fiscal, livro contábil e documento fiscal. Então, pessoal, aqui a gente também tem o princípio da autonomia do estabelecimento. Aqui, o cumprimento das obrigações acessórias relacionadas à escrituração de um livro fiscal, à escrituração de um livro contábil e à emissão de um documento fiscal, ela é feita por cada estabelecimento. Então eu tenho uma filial de uma empresa prestadora de serviço. Ela vai ter sua inscrição própria, vai emitir nota fiscal, então as notas fiscais não vão ser feitas de forma centralizada pela matriz, cada estabelecimento vai ter seu livro fiscal, e o livro fiscal não pode ser retirado, em regra, não pode ser retirado do estabelecimento, porque se o auditor for lá iniciar uma fiscalização, o livro tem que estar lá para ele poder aprender e levar para a repartição, para poder iniciar os seus trabalhos, né, sua análise aí no procedimento de fiscalização. Ok? Então, livro fiscal, livro contábil, em regra, não pode sair do estabelecimento. Ok? Então, pessoal, tem o livro fiscal, o livro contábil. Que livro contábil é esse? Diário e razão. São os livros contábeis obrigatórios. O banco, as instituições financeiras, elas têm livros contábeis próprios que seguem um regramento próprio lá do Banco Central. Eles seguem um plano contábil lá da COSIF. Ok? Então, a regra é ter diário e razão, que são os livros contábeis obrigatórios. Só que as instituições financeiras, elas têm livros contábeis que seguem um padrão aí estabelecido, fixado pelo Banco Central. Pessoal, qualquer livro contábil e livro fiscal, tem que ter o termo de abertura e o termo de encerramento. No caso do livro fiscal, esse termo de abertura e esse termo de encerramento é feito pela autoridade fiscal, pela repartição fiscal, pela Secretaria Municipal de Finanças. Já no caso de livro contábil, esse termo de abertura e esse termo de encerramento, ele é feito ou pela junta comercial, no caso das sociedades empresárias, ou no cartório de registro de pessoas jurídicas. Então, o termo de abertura e o termo de encerramento é feito ou pela junta ou pelo cartório de registro de pessoas jurídicas. Vocês estudam melhor isso, né, no direito empresarial. A questão do registro de uma sociedade simples tem que ser feito no cartório de registro de pessoas jurídicas. Uma sociedade empresária tem que ser feita aí na junta comercial. Ok? E também o termo de abertura e de encerramento dos livros contábeis é feito nessas unidades. Aí tem aquelas regrinhas para você iniciar a lavrar um termo de abertura de um novo livro, tem que encerrar aquele anterior, então você não abre esse novo livro, exceto quando você está em início de atividade, porque você não tem esse livro anterior. Então tem umas regrinhas próprias em relação aí aos termos de abertura e de encerramento dos livros. Pessoal, nem todos os prestadores de serviço precisam ter livros fiscais e livros contábeis. Os profissionais autônomos é aquele é o prestador de serviço mais simples, né? É aquele que paga o ISS em função da atividade que ele exerce, paga um valor fixo, ok? E na legislação de Goiânia fala, profissional autônomo,
Como você é pessoa física, obviamente você não vai ter livro contábil, né? Você não tem livro contábil, porque você não é pessoa jurídica e nem equiparado à pessoa jurídica. Então você não precisa ter livro contábil. Diário e razão, o profissional autônomo não precisa ter. Ok? E o profissional autônomo também não precisa ter livro fiscal. A questão é, tem alguns profissionais, alguns prestadores de serviço que não precisam ter o livro diário e razão, desde que eles utilizem o livro caixa. Então aí eles teriam uma escrituração contábil mais simplificada. Não precisam, né, ficar escriturando sua contabilidade no livro diário e no livro razão. Simplesmente utilizando o livro caixa. Que profissionais são esses? Que prestadores de serviço são esses? Sociedade uniprofissional, aquelas sociedades de profissionais, submetidas ao regime de tributação fixa, e sociedades no regime de estimativa. Sociedades no regime de estimativa. São os dois tipos de prestadores de serviço que não precisam ter o livro diário, o livro razão. Basta ter o livro caixa. Mas o livro fiscal precisa ter. O livro fiscal precisa ter, não tem saída. O livro fiscal precisa ter. Então, no caso de sociedade de profissionais e as que são submetidas à tributação pelo regime de estimativa, não precisam ter o livro diário e razão, basta ter o livro caixa, mas livro fiscal precisa ter, não é dispensado. Ok? Documento fiscal, que é a nota fiscal, né, pessoal? Você vai prestar um serviço e tem que ir lá, a cada serviço que você presta, emitir uma nota fiscal para documentar essa prestação de serviço. Mas, pessoal, para um prestador emitir uma nota fiscal, ele precisa ter um talonário. Vamos colocar aqui que ele emite uma nota fiscal em papel. Depois eu falo alguma coisa, né, as poucas coisas que tem sobre nota fiscal eletrônica na legislação de Goiânia. Então vamos supor aqui que esse prestador de serviço emite a nota fiscal em papel. Ele precisa de um talonário e imprimir essas notas, né, imprimir esse talão. Para ele fazer isso, ele precisa de uma gráfica, mas para essa gráfica imprimir esse talonário de notas fiscais de prestação de serviço para ele, precisa ter o que a gente chama de AIDF, Autorização de Impressão de Documento Fiscal. Só que no município de Goiânia, olha como o município de Goiânia ele joga fora, rasga e rabisca, pisa em cima, senta e sem o menor pudor faz isso. Em relação à jurisprudência do STF. Ah, você quer emitir um novo talonário? Você sabe que você precisa de uma IDF, né, uma autorização minha para você ir numa gráfica para poder imprimir. Eu só vou te dar essa autorização, olha que maldade. Só se você não tiver débito. Se você tiver débito, eu não vou autorizar a impressão desses documentos fiscais. Todos nós estudamos, né, o ministro estuda nas minhas aulas de direito tributário, a questão das sanções políticas. Você utilizar, né, você exigir o pagamento de tributos para a prática de certos atos, para a emissão de certos documentos, no caso aqui de uma autorização para imprimir documentos fiscais. Só autorizo se você tiver em uma situação regular em termos fiscais. Ok? Certidão de regularidade fiscal. E essa certidão de regularidade fiscal ou é uma negativa ou é uma positiva com efeito de negativa. Não precisa ser uma negativa, pode ser uma positiva com efeito de negativa. A positiva com efeito de negativa é uma certidão de regularidade fiscal. Ok? Então, precisa ter esse AIDF. Aí com esse AIDF eu vou lá na gráfica e imprimo as notas, desde que a emissão das minhas notas sejam em papel. Ok? E aí, pessoal, quando eu emito um documento fiscal, tanto em papel ou na forma eletrônica, eu vou pegar esse documento fiscal, o que eu vou fazer? Escriturar no livro contábil, diário razão, ou no caso do livro caixa, e vou escriturar no livro fiscal. E preste atenção, o município de Goiânia coloca um prazo para fazer essa escrituração. Emitiu a nota, você tem 5 dias para escriturar no livro fiscal. Então você vai concentrar
Todas essas informações que estão nos documentos fiscais, no livro fiscal. O livro fiscal é um histórico. Lá está mapeado todos os fatos geradores de ISS praticados por aquela empresa. No livro fiscal, ela é um importante instrumento, uma importante matéria-prima para a fiscalização. Então, nos livros fiscais estão lá o histórico de todos os fatos geradores praticados por essa empresa. Então, esse tripé, documento fiscal, nota fiscal, livro contábil, é extremamente importante para a fiscalização. Extremamente importante para a fiscalização. Outra coisa que eu queria são os ingressos e bilhetes de entrada. Lembra quando a gente tratou dos serviços de diversões públicas e lazer? Que ao prestar esse serviço, né, eu preciso ir lá. Então, esse é um assunto, é possível centralizar a escrituração, é um assunto que eu tenho artigo da legislação de Goiânia. Eu tenho, na parte que trata da emissão de nota, na escrituração contábil, na escrituração fiscal, fala que é permitido finanças autorizar a centralização, tanto da escriturável quanto da escrituração fiscal. Porém, eu tenho outro dispositivo que fala que é vedado a centralização. As obrigações tributárias acessórias, elas não podem ser centralizadas. Tem que ser praticadas por cada um dos estabelecimentos. Então, eu não tenho como afirmar categoricamente que, não. A meu ver, analisando sistematicamente, isso é possível. Porém, a regra geral é a vedação. Porém, em algumas situações específicas, a Secretaria Municipal de Finanças pode autorizar a centralização. Mas a regra geral é que é vedado essa centralização. É a questão do princípio da autonomia do estabelecimento. Beleza? Então, o que eu quero tratar? Os bilhetes, os ingressos, bilhete de entrada em show, espetáculo, eles são documentos fiscais, desde que acobertados por uma nota fiscal de serviço eletrônica. Isso é um detalhe muito importante, porque na maioria dos municípios, os bilhetes, os ingressos já são documentos fiscais, não precisam estar dados pela nota fiscal de serviço eletrônico. Ok? Não precisa. Ambulantes são profissionais autônomos, né? Ambulantes são profissionais autônomos. E a gente vai ver mais agora, né, exatamente nesse momento, que quem que está dispensado de emitir nota fiscal? Quem que está dispensado? Os profissionais autônomos e as instituições financeiras. E aí a gente tem documento fiscal, profissional autônomo e instituições financeiras. Ok? Aí eu tenho outro caso em que se enquadra em uma exceção quanto ao regime de emissão de documento fiscal, porque qual é o regime normal? Uma nota fiscal para cada prestação de serviço. Uma nota fiscal para cada prestação de serviço. O profissional autônomo e as instituições financeiras não precisam emitir nota fiscal. Não precisam, estão dispensados. Emite um mero recibo, ok? Ou qualquer outro documento que de alguma forma instrumentalize aí a prestação. Porém, eu tenho situações em que eu tenho o prestador, ele tem que emitir a nota, mas ele não é obrigado a emitir uma nota fiscal para cada prestação. Ele pode emitir uma nota, sei lá, consolidada aí por semana, por mês, que é chamado os regimes especiais de cumprimento aí de obrigação acessória, no caso de emissão de documento fiscal. A regra é uma nota a cada prestação. Porém, eu tenho os regimes especiais de emissão de pode emitir uma nota consolidada, não precisa emitir uma nota a cada prestação. Isso daí é muito comum, os regimes especiais de emissão de documento fiscal. Ok? Então, profissional autônomo, instituição financeira, não precisa emitir documento fiscal. Tanto documento fiscal em papel quanto eletrônico, tá? Estou falando de qualquer documento fiscal. Sociedades de profissionais. Muitos acham que não são obrigadas a emitir nota. São sim. São sim. A única facilidade da sociedade profissional é em relação à escritura contábil, que eles podem escriturar somente o livro caixa. Não precisa escriturar o livro diário e razão aí para fins de tributação.
E as sociedades que estão submetidas ao regime de estimativa, muitos acham, não precisa também emitir nota. Não está dispensado a emissão de nota por esse tipo de prestador. Eles têm que emitir sim. Ok? Tem que emitir sim. Pessoal, outra coisa que eu quero falar com vocês é em relação ao extravio de livros e notas fiscais. Extravio de livros, o que acontece quando eu perco uma nota fiscal, extravio um livro fiscal? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que ingressar com um processo administrativo e o documento que eu tenho que colocar nesse processo administrativo, que eu vou comunicar o extravio de nota, de documento fiscal e livro, eu tenho que ir acompanhado de 3 publicações em jornal, 3 publicações consecutivas em jornal, que eu tenho que comunicar a perda, ao extravio desses livros aí, tem que dar publicidade desse evento. Beleza? Então vamos lá. Estamos no final já, pessoal. O que eu quero tratar com vocês? Pessoal, a gente tem 2 tipos de nota fiscal. A nota fiscal em papel e a nota fiscal eletrônica. Na legislação que está no programa de vocês, não está dizendo quem que tem que emitir nota fiscal eletrônica e quem tem que emitir nota fiscal em papel. Isso deve estar regulado em atos infralegais, portarias, instruções normativas, que não é objeto aí da prova de vocês. Então aqui eu não tenho como dizer para vocês quem que é obrigado a emitir nota fiscal eletrônica e quem ainda continua sendo obrigado a emitir nota fiscal em papel. A única informação que eu tenho relativa à nota fiscal eletrônica de prestação de serviço na legislação de Goiânia é referente aqui. Quem é obrigado a emitir nota fiscal eletrônica não pode emitir qualquer outro documento fiscal. Então quem emite nota fiscal eletrônica é obrigado? Não pode, qualquer motivo, emitir uma nota fiscal em papel. Mas, professor, e se em um determinado momento aquela empresa não tem internet e não dá para emitir nota fiscal eletrônica? Ela vai emitir posteriormente? Não. Aí, pessoal, há uma previsão na legislação de Goiânia do que a gente chama de recibo provisório de serviço. É um documento que tem todas as informações constantes de uma nota fiscal, não é uma nota fiscal, não tem valor fiscal. Ele é um recibo provisório que vai instrumentalizar aquela prestação nos casos em que é inviável para o prestador emitir a nota fiscal eletrônica na hora, devido ao volume, ou por algum motivo o sistema caiu, não tem internet, eu não consigo entrar no sistema eletrônico gerador de nota naquele momento. Então aí eu forneço um recibo provisório de serviço que, obviamente, tem que ser convertido em nota posteriormente. Ok? Porque o documento fiscal é a nota fiscal eletrônica, não é o recibo provisório de serviço, que a gente chama de RPS. Olha o nome, recibo provisório. Ele tem que ser convertido em nota depois. Beleza? Outra coisa referente a documento fiscal que eu tenho é... Professor, uma dúvida. O Cetani fala que, caso após a emissão da nota não haja o pagamento, o fisco tem que... o quê? Não ficou claro para mim. Constituir o crédito, tá. É um ponto importante, é bom se lembrar, é assim, eu tenho a nota fiscal eletrônica ou o envio de uma declaração que a gente vai ver, a declaração mensal de serviço, né, que até vai substituir o livro fiscal de entradas de serviço, é onde que eu vou informar para o fisco que eu pratiquei um fato gerador do ISS, eu sou devedor. Então, é isso que eu vou comentar. Que aí o município de Goiânia ele não segue exatamente a súmula 436 do STJ. Vamos lá. Isso é bom se lembrar. Para as mensagens, porque então eu vou perder o raciocínio aqui. Eu tenho tanto a nota fiscal eletrônica de serviço, quanto a declaração mensal de serviço. É uma maneira de eu comunicar para o fisco, eu sou devedor de ISS, eu pratiquei esse fato gerador, prestei esse serviço, sou devedor do ISS. Se não houver o pagamento, como que o fisco de Goiânia vai fazer para cobrar esse ISS não pago? Ele vai ter que tomar uma providência adicional. Aí que o município de Goiânia está indo meio que de encontro com o entendimento do STJ. Porque para o STJ, a declaração do sujeito passivo já constitui o crédito. Mas para o município de Goiânia, isso que vocês têm que levar para a prova de vocês, na prova de legislação, é que essa declaração não constitui o crédito. O fisco de Goiânia, para cobrar, para escrever endividativa, para ajuizar uma ação de execução fiscal, vai ter que fazer o lançamento de ofício.
Pessoal, isso é uma deseconomia muito grande do fisco de Goiânia. Eu acho que ele devia utilizar o entendimento do STJ, porque é uma baita economia para ele, não precisa praticar nenhum ato adicional, basta a declaração ou a emissão da nota fiscal eletrônica, né, porque isso já tem efeito declaratório de constituir o crédito. E se constituir o crédito, por que você vai fazer a constituição novamente? É um retrabalho, perfeito. É um retrabalho. Mas enfim, não vamos brigar com a legislação. Se vocês passarem, essa é uma sugestão que vocês têm que logo dar para eles. Pô, aplica a súmula 436 do STJ. É uma súmula relativamente antiga, aí de 2009, 2010. Para que ficar lançando de ofício isso posteriormente? É um retrabalho, né? Como um participante aí falou. É um retrabalho. Pessoal, o que eu vou falar agora para vocês? Notas fiscais de serviço avulsa, eletrônica. Então, que casos há a possibilidade de o município de Goiânia autorizar a emissão de uma nota fiscal de serviço avulso eletrônica? Exemplo. Sou um profissional autônomo dispensado de emissão de nota, mas eu vou prestar um serviço para uma pessoa jurídica, ela quer uma nota, você se vira aí. Aí, para não ter esse embate entre o profissional autônomo e a pessoa jurídica que está exigindo esse documento fiscal, o município de Goiânia falou, então emite uma nota fiscal avulsa, você não precisa emitir nota, emite uma nota fiscal avulsa lá para o cara. Outra situação, microempreendedor individual. Microempreendedor individual pode emitir nota fiscal avulsa. Outro caso, quando eu tenho uma pessoa jurídica inscrita no município de Goiânia e vai prestar uma atividade que não está no seu objeto social. Sei lá, ela é uma sociedade de dedetização, presta serviço de dedetização, mas nessa situação só uma vez ela vai prestar um serviço de consultoria, mas isso não está no seu objeto social. Então, no cadastro de atividades econômicas, esse serviço não está lá. Então, como que ela vai emitir uma nota relativa a um serviço que ela não está no seu cadastro? Qual que seria a lógica? Fazer um registro de uma alteração contratual na junta e atualizar o cadastro de atividades econômicas. Mas, para ajudar aí a dinâmica da economia aí no município de Goiânia, falou, não, vamos conceder a autorização. Ela vai fazer tudo isso para prestar uma vez esse tipo de serviço? Autoriza a emissão da nota fiscal avulsa. Ok? É um prestador não inscrito no município de Goiânia que vai prestar um serviço no município de Goiânia. É um daqueles serviços em que o ISS tem que ser pago no município de Goiânia. Emissão da nota fiscal avulsa eletrônica. E é uma nota fiscal para ser emitida somente para aquela prestação. E o município de Goiânia, olha aqui a emissão dessa nota, se o prestador comprovar regularidade fiscal, débitos com o município de Goiânia,